estratificação é um conteúdo que a gente trabalha principalmente no segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? Então é muito importante que vocês se atentem a essa temática. Beleza? Preparados? Então, vamos lá. Primeira questão, eu trouxe aqui para vocês do vestibular da UEM de 2012, né? Não é tão recente assim, mas o tema é recente demais, muito recente. E olha só, o enunciado curtinho, né? O enunciado das universidades, eles tendem a ser mais precisos, tá? Eles são mais diretos do que no Enem, onde a gente tem aquela estrutura de texto, referência e comando. Aqui a gente vai direto no comando, um negócio assim mais prático, certo? E aí aqui o comando já vem perguntando sobre as teorias clássicas. O que é um clássico? Aquilo que aparece primeiro, mas que não deixa de perder a sua validade ao longo do tempo. Então os clássicos da sociologia são Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E a questão vai estar em torno aí do pensamento dos nossos três porquinhos, né? Chamamos assim de forma carinhosa. E aí, enquanto eu tô falando aqui, você já pode ir analisando aí as alternativas, tá? Como vocês podem ver, essa questão é de somatória, porque na Universidade Estadual de Maringá, que foi eleita, inclusive, como a melhor universidade estadual do Paraná, ok? E a segunda melhor universidade do Paraná em termos de estadual, federal, privada e tal. Então, assim, responsa, sabe? É uma universidade que tem trazido conteúdos bem interessantes, bem importantes para nós aí dentro das questões das ciências humanas, exatas, biológicas, naturais, enfim, né? Aqui o foco é humanas e é uma universidade que gosta bastante de cobrar os clássicos. E esses clássicos também podem ser cobrados dentro do Enem, tanto nas teorias sociológicas. Opa, já me deram um spoiler aqui. Né? Ninguém viu, ok? Passou, foi, né? Opa, ao vivo, né, gente? Ao vivo. Vamos lá. Muito obrigada. Beleza? Mas então, galerinha, vou olhar pro meio agora. Pode ser? Fechou. É que eu tava olhando aqui, daí, né, a gente vai olhando aqui um pouquinho, depois olha ali, daí, né, joga o cabelo para fazer um charme e tal. Mas ok. Gente, essas teorias clássicas sobre estratificação social, primeiro que, né, como eu disse, os clássicos são alguns teóricos específicos. Então, se aparecer alguma coisa lá sobre, por exemplo, Ricardo Antunes, é um sociólogo brasileiro da nossa época, então não é um clássico, tá? Aí aparece lá, Miriam Anacleto Dantas. Não é clássico, tá? Pensadora contemporânea. Você viu, menino? Não, casei. Né? Mas daí o clássico, então, Weber, Durkheim e Marx, tá? E aí, analisando essas 5 opções que estão disponíveis para nós dentro dessa questão de somatória, a gente precisa descobrir o que está correto. Opa! Perdão, preciso de água. Eu tenho aqui. Ao vivo, gente. Engasguei. Peraí. Se virar meme, vou descontar a nota. Não pode virar meme. Gente, que isso? Engasguei. Emoção, entendeu? Emoção de falar sobre isso. Mas olha só. Teorias clássicas da estratificação social. Ok? Voltei. Plena. Finge que nada aconteceu. Segundo a sociologia marxista, gente. Marxista é de Marx. Tá aí na cara pra você. A diferenciação entre os indivíduos na sociedade capitalista se dá pela posição que eles ocupam na estrutura produtiva.
Opa, Marx fala alguma coisa sobre economia, sobre a estrutura da sociedade? E essa estrutura é pautada em que critérios? Relações de produção? Pensa aí. Apesar de reconhecer a existência de outras classes, Marx defendia que com o desenvolvimento do capitalismo haveria redução da sociedade a apenas duas classes fundamentais, que são burguesia e proletariado. Dentro da sua ideia de estrutura, de estratificação social, Marx ele coloca essas duas classes como principais. E aí? A sociologia weberiana, opa, já mudamos o foco, agora a gente vai falar um pouquinho de Weber. Ela desenvolve uma teoria da estratificação social que inclui, além das posses materiais, o nível de educação e o conjunto das habilidades técnicas individuais na definição das classes. Peraí, então Weber, diferente de Marx, ele não vai focar numa questão econômica, produtiva, mas vai falar também de educação, de habilidades individuais. E aí? 08. Para Max Weber, os grupos de status são unidades de estratificação tão importantes quanto a classe social. Tá, então a gente tem uma nomenclatura, uma organização que vai além da ideia de classes. A gente tem grupos de status também na nossa sociedade? Será que existem algumas pessoas que vão ter mais visibilidade social do que outras? Ok. E 16, os grupos de status, de novo, distinguem e agrupam os indivíduos em termos do prestígio, honra social ou estilo de vida que possuem. E aí? Galera já mandou aí as suas opiniões? Só vai? Então, beleza! Aqui nessa questão, todas as alternativas estão corretas, tá? Não é um erro, não deu um bug no sistema, não. Aqui é real. Não foi culpa do Ben, ele não fez nada nisso aqui, tá? Porque, gente, pode acontecer de você encontrar uma questão somatória com todas as alternativas corretas. E, além disso, tudo aqui está plenamente correto, tá? Marx fez, sim, uma análise da sociedade capitalista com base numa estrutura produtiva, né? Tanto que ele até faz uma crítica a esse sistema de produção, onde ele vai dizer que existe uma luta de classes, existe dominantes e dominados, vai ter uma classe que está acima da outra e ela tem uma posição superior por conta, ó, de uma questão econômica. E aí a burguesia, que são os donos dos meios de produção, entram em luta, né, com os proletários, que são os trabalhadores, e essa luta de classes é o motor da história, de acordo com Marx. E aí Weber, sim, Weber vai além da questão econômica, ele vai falar de questões políticas, ele vai falar de honra, de prestígio, vai falar de economia também, mas vai dar destaque a outros grupos que existem na nossa sociedade que vão além dessa questão econômica, né? E aí, inclusive, né, os grupos de status, que são pessoas que vão ser identificadas por questões individuais, por aquilo que elas representam para uma outra classe de pessoas e que talvez ninguém chegue ao seu patamar. Exemplo, futebol, Lionel Messi, né? Falamos bastante sobre ele esses dias aí nas redes sociais, compartilhamos coisas, eu não, mas vi muita coisa. O cara é um ícone do futebol. Só argentino? Só europeu? Não, no mundo. Por quê? Porque ele tem características individuais que trazem esse status para ele. Então, a gente também vai ter essas classificações. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Essa questão é de um vestibular lá de Minas Gerais, ok? E fala mais uma vez sobre questões de estruturas sociais. Essa já tem ali uma organização, né? Tem uma estrutura bem próxima do Enem, com texto, referência e comando. Lê aí comigo. Quando os recursos importantes para uma sociedade são distribuídos desigualmente e quando, como consequência, as pessoas ou os grupos de pessoas podem ser classificados em razão de suas parcelas de recursos que definem suas diferenças, dizemos que existe um sistema de estratificação social. Existem diversos sistemas de estratificação social em diferentes sociedades. Então, aqui a gente já tem uma conceituação, né, sobre o que é estratificação social,
que pressupõe essa ideia da divisão da nossa sociedade por diferenciações. Então, grupos de pessoas que são formados por determinadas características, ok? Pode ser por uma questão econômica, pode ser por uma questão religiosa, política, por uma questão de status e até mesmo de desenvolvimento de conhecimentos, né? Aquilo que está voltado para a educação. E aí, olhando para esse contexto mais amplo, aqui, até coloquei em negrito para vocês, tá? Aqui é necessário que você analise aquilo que está incorreto, aquilo que não se adequa a uma estrutura social das sociedades modernas. Olha só, temos 4 alternativas, tá? Dentro desse vestibular, o número de alternativas é menor, tá? Indo de A, B, C a D, ok? E aqui a gente precisa então identificar o que está incorreto. Quando pensamos no que está incorreto, a gente precisa então analisar, primeiramente, aquilo que nós sabemos que existe dentro de uma sociedade moderna e da forma como ela é estruturada. Então, a alternativa A diz que cada indivíduo está encaixado num grupo ou organização social, tendo seus pensamentos, sentimentos e ações extremamente ilimitados em relação à cultura do grupo ou organização. Então, existe uma independência entre indivíduo e grupo social. O indivíduo ele consegue, dentro de um grupo social, ter as suas próprias vontades, seus pensamentos, sentimentos e ações sem interferência do grupo onde ele está inserido. B. Existem grupos compostos de cadeias relativamente pequenas de pessoas em contato face a face, ou ainda de grande número de indivíduos com acesso diferenciado a algum recurso. Então, aqui basicamente a ideia é de que existem grupos pequenos e existem também grupos grandes. E aí? Existe de fato essa diferenciação micro e macro? Ou todos os grupos são mais pessoais, mais íntimos, ou de repente grupo é só aquilo que é amplo, né? Uma sociedade como um todo? C. Há organizações sociais e estruturas institucionais combinadas com complexos princípios voltados para o atendimento das necessidades básicas da existência humana, como, por exemplo, a riqueza, o poder e o prestígio. Aqui a gente faz até uma conciliação com o pensamento de Weber, né? De que a nossa estrutura social, ela vai ser pautada em princípios, valores, em elementos como a riqueza, a política, né? A questão do poder, o prestígio, o status. E D, a vida social é um constante movimento nas estruturas sociais. Uma teia de partições e engrenagens que definem as relações sociais entre pessoas e grupos na sociedade. E aí, todo grupo social vai ter o mesmo papel? Toda instituição formada pelas mesmas regras, pelos mesmos princípios, todos os grupos eles vão ter uma forma de pensar, de agir igual? Não. Né? E aqui fala sobre isso, é uma teia de partições, então são coisas diferentes, há uma divisão, né, entre esses grupos. E aí pensando então naquilo que está incorreto sobre as estruturas da sociedade moderna, a gente assinala qual alternativa? E aí? Alternativa A, ok? Não, gente, não dá para ser extremamente independente dentro de um grupo. Durkheim já fala isso com a ideia do fato social, né? Existem regras, existem conjuntos de leis, de ideias que interferem diretamente as nossas ações, pensamentos, sentimentos, são exteriores a nós, são gerais e são coercitivos. E aí é óbvio que você vai ser influenciado de alguma forma por aquilo. E você pode sim ter as suas próprias opiniões, pensamentos, sentimentos e ações, mas sempre serão influenciadas por alguma questão social ou algo que esteja envolvido ali dentro do grupo ao qual você pertence. Beleza? Só uma dúvida, como é que tá o tempo? Tá tudo certo? Vamos lá? Vamos seguir então. Mais uma questãozinha da UEM. Gente, ó, somatória de novo. Ok? E mais uma vez sobre o conceito de estratificação social, aqui não necessariamente dentro do pensamento dos clássicos. Aqui a gente vê também uma questão histórica, tá?
E aí, analisando aqui as nossas alternativas, temos a possibilidade de encontrar aquilo que for correto. E se a gente pensa então em Durkheim, como que Durkheim analisou a estrutura social? Bom, ele escreve no século XIX, ok? E ele considera a estrutura social um espaço onde nós, indivíduos, seremos diretamente influenciados por questões sociais, que é a ideia do fato social, que é o seu objeto de estudo. Beleza. Aí aqui na alternativa diz que as desigualdades sociais, elas são o resultado da desigualdade natural entre os homens. Homens no sentido de seres humanos. Beleza? Ok. Durkheim, ele tem então uma ideia voltada para que a desigualdade social ela não é construída, mas que ela é gerada a partir de algo natural. Durkheim, ele tem sim um pezinho lá na biologia. Ele tem um pezinho lá. Ele pega as ideias de Darwin, inclusive, e traz para a sociologia com um evolucionismo social. Bem legal. Meio viajado, mas é bem interessante. E ele até acredita que assim como as espécies evoluíram, as sociedades também passam por evoluções. Né? Conte começou com essa ideia. Mas será que para ele a desigualdade é natural ou ela é criada socialmente? Pensa aí. 02. A estrutura estamental é dividida principalmente entre nobreza, clero e plebeus. No caso aqui, o povo, tá? Predominou na Europa no antigo regime e esteve associado ao sistema feudal. Questão histórica, ok? Como funcionava, então, a Europa durante o período do feudalismo? Existia uma divisão da sociedade de forma estamental, com esses 3 estamentos divididos em forma de pirâmide. Olha, tem até a musiquinha. Quem é meu aluno já conhece a musiquinha do sistema feudal. Da Revolução Francesa. Lembrar da musiquinha, vai lembrar do sistema estamental lá da França, né, da Europa, se existia ou não. Então lembra da musiquinha, tá? 04. As classes sociais são estruturas típicas do sistema de castas e se caracterizam pela imobilidade. Peraí, então o que é uma casta, né? Primeiro a gente tem que lembrar isso. Quando a gente fala de estratificação social, nós temos 3 tipos principais de estratificações, vou usar esse termo mesmo, tá? De divisões. Nós temos as classes sociais, que são as divisões, os grupos que existem na nossa sociedade contemporânea, no qual nós somos divididos por questões econômicas, políticas, sociais, culturais, etc. Beleza? Tem o estamento, que ele tem uma estrutura de pirâmide, onde nós temos repartições por questões econômicas, mas também de poder. Como, por exemplo, ali no antigo regime, né, da Europa, o sistema feudal, onde nós temos na base o povo, que é o terceiro estado, acima dele a nobreza, que é o segundo estado, e acima dos dois o clero, que é o primeiro estado. Há uma certa mobilidade dentro do sistema de estamento, né? Se você consegue criar alianças entre, por exemplo, nobreza e clero, principalmente. No sistema de classes sociais, nós temos já uma mobilidade bem maior, porque os critérios para pertencimento aos grupos, eles são variados. Você pode participar de um grupo pelo simples fato de você ser homem ou mulher. Ou você ser cristão ou não cristão. Você ser branco ou não branco, a gente faz classificações dentro da sociedade, né? Rico e pobre. Que mais? Vou pensar aqui em questões de sexualidade, também há uma divisão da nossa sociedade. No estamento, essas questões não eram levadas em consideração, por isso que a mobilidade ela era baixa. Mas na sociedade contemporânea, pensando nas classes sociais e nessa amplitude de elementos, aí a mobilidade ela é, supimpa. Vou usar esse termo, foi o primeiro que veio na minha cabeça, tá? Por quê? Porque ela é totalmente possível, ok? Tanto no sentido vertical, que você pertence a uma classe, você pode ascender ou decair. Exemplo. Participo de uma empresa, tá?
trabalho como auxiliar de produção nessa empresa, eu tenho um salário lá específico. E aí eu sou, vamos pensar assim, eu sou promovida a chefe do setor. Eu tive uma pequena ascensão. Então, antes eu ganhava um salário, eu tinha um status, eu tinha uma determinada tarefa e agora eu subi de posto. Então, de encarregada, de auxiliar, eu passo a ser chefe. É uma mudança, é uma mobilidade ascendente, né? Vertical, subir. Mas pode acontecer de decair, ou pode acontecer o oposto, né? Eu, de repente, ser chefe do setor e aí ser mudada ali, ter uma pequena alteração nas minhas atividades como auxiliar. Então também foi uma mudança, porém dentro do sistema ali de serviço para um cargo que é considerado como inferior. Mas a mobilidade também pode acontecer de forma horizontal, tá? Que daí a gente vai falar de algo plano, algo que acontece na mesma linha. Como isso pode acontecer? Sou professora de sociologia. Beleza? Sou caracterizada por isso e faço parte da classe dos professores de sociologia. Mas digamos que eu faço uma especialização em alguma outra disciplina da área de humanas e eu troque então de disciplina. De professora de sociologia, eu passo a ser professora de filosofia. Ocorreu uma mudança, porém dentro da mesma classe que eu já pertencia. Continuo sendo professora, continuo ganhando o mesmo salário, continuo tendo a mesma carga horária, mas dentro de uma disciplina diferente. Isso é uma mobilidade horizontal, ok? E aí, ela pode acontecer, como eu disse, de forma plena nas classes sociais. Mas e nas castas, né? Fiz esse contexto todo para chegar nas castas. As castas são um sistema de estratificação social onde as pessoas pertencem a determinados grupos por questões de nascimento, ok? Então, é de sangue mesmo, sabe? De você nascer em determinados grupos, em determinadas famílias e também por questões religiosas. E aí, para você poder transitar dentro das castas é bem complicado, tá? Porque como você vai mudar a sua origem? Eu não tenho uma resposta para isso. Não é possível mudar uma origem. Você pode mudar a sua identidade presente, mas de onde você nasceu é algo que a gente não consegue controlar. Então, a mobilidade dentro das castas é extremamente complicada, difícil e quase impossível, ok? E aí, essa 04 fala um pouquinho, né, sobre essa situação aí da similaridade entre classes sociais e castas. É parecido ou é diferente? Vamos lá. Falei bastante sobre isso, né? Vamos para 08. A sociedade capitalista. Como que esse negócio caiu? Provavelmente saiu do teu bolso. Ou você deve ter apertado aqui sem querer, porque se você aperta aqui, ó, aí ele solta. Ai, mas não apertei não. Roda a vinheta! Zero 08, a sociedade capitalista é uma forma histórico-social que aboliu os processos de diferenciação econômica, porém manteve a hierarquia social baseada em princípios de prestígio político e profissional. Então a gente tem dentro da sociedade capitalista uma abolição da diferenciação, da desigualdade, ou a gente tem, na verdade, um fomento, né, um aumento dessa desigualdade? Esse é o ponto. E 16,
O sistema escravista pode ser considerado uma forma de estratificação social que estabelece distinções sociais entre duas categorias de pessoas, senhores e escravos. E aí, gente? Né? Aqui também é uma questão histórica, a gente fala de divisão da sociedade, a gente não fala só de sistema capitalista. O próprio Marx, que é um sociólogo clássico, ele vai falar que a divisão ela sempre existiu. Né? A gente tem um sistema comunista primitivo, asiático, escravista, capitalista, socialista, comunista, enfim, existem vários tipos de organização da sociedade e em todos eles vai haver essas diferenciações, né? Então, já até dei um spoiler aqui sobre essa alternativa, se ela está correta ou não. Mas vamos conferir. Olha aí. 02 e 16 são as duas alternativas corretas dentro dessa questão. A primeira falando então, né, sobre essa divisão estamental da Europa e ao final ali essa caracterização, né, do sistema escravocrata como também um sistema de estratificação social, de diferenciação, de divisão da sociedade em grupos diferentes. Ok? Próxima questão. Essa é de fato do Enem, tá? Ela foi trabalhada aí dentro do Enem nas disciplinas ali de ciências humanas e ela aparece falando então um pouco sobre a ideia da produção dentro de um sistema social. Acompanhe comigo a leitura. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Esse trecho, né, foi tirado da obra Prefácio à Crítica da Economia Política de Marx, tá? No caso, a obra em si é crítica da economia política e aí foi feito um prefácio dentro dessa obra e o texto foi extraído de lá, ok? Então vamos para alternativas. Para o autor, que é quem? Marx, beleza? A relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista teve uma consequência. Qual foi essa consequência, né? O que ela faz? No que ela tem uma influência direta? Alternativa A. O proletariado, ou seja, os trabalhadores, ele vai ser contemplado pelo processo de mais-valia. Então, a mais-valia, que é uma das consequências da relação de produção, é benéfica para o trabalhador? Pensa. B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Então, na relação economia e política, o que vai dar liga entre esses dois elementos sociais? É o trabalho? É a produção material? No que se fundamenta o sistema capitalista? É nessa questão do trabalho? Relações de produção? Vamos lá. C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. O sistema capitalista, na perspectiva de Marx, vai ter essa preocupação de que o ser humano ele vai progredir, ele vai desenvolver as suas potencialidades a partir do trabalho. D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. É possível termos autonomia diante dos problemas e situações econômicas e sociais que nós estamos inseridos? A gente consegue abastecer o nosso veículo com o valor que a gente quer? Não, quem me dera, né? Rapaz, seria muito bom, mas não é assim, né? A gente não tem essa autonomia. A gente fica restrito a determinadas leis e serviços, certo? E que é a última alternativa, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Marx era um defensor, né, da consciência da classe trabalhadora. Ele dizia o seguinte, que diante dessa divisão da sociedade,
diante da desigualdade, da luta entre as classes, era necessário que o trabalhador ele se unisse e fizesse uma mudança por meio da revolução. E aí aqui está dizendo que é a burguesia que vai levar esse processo. Então a gente já descarta logo essa E, né? Porque não tem nada a ver com o pensamento sociológico aqui abordado, né? E a gente vai então agora descobrir qual é a alternativa correta. E é a alternativa B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Por que isso vai acontecer? O sistema capitalista ele é baseado em lucro. As desigualdades existem por quê? Porque desde o momento de relação de trabalho, nós temos uma diferenciação social. Por questões econômicas, por questões ideológicas, né? E aí é o trabalho, então, que vai ser, digamos assim, a pedra fundamental para o desenvolvimento da economia e da política dentro do sistema capitalista. Beleza? E vamos para a nossa última questão de sociologia dessa noite, ok? Falando um pouquinho sobre os trabalhadores da nossa época. Essa questão aqui é do Enem de 2021, tá? Então, bem recente, né? E essa questão vai trabalhar, então, questões relacionadas à produção nos nossos tempos, não aquilo que os clássicos analisaram lá no século XIX, começo do século XX, não, de agora, tá bom? E temos aqui um textinho, ok, para a gente ler e analisar mais uma vez. E como o nosso tempo está acabando, vou ser bem breve aqui nessa leitura, tá? Então vai, ó, raciocínio rápido aí. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Aqui a gente tem uma questão de gênero, ok? Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Aqui é um livro, né, de Ricardo Antunes, que inclusive eu citei lá no início, que fala sobre os infoproletários, que são proletários trabalhadores da era digital, tá? Algo recente, a partir ali da década de 80, por meio do processo de globalização, década de 90 com a internet, né, o avanço cada vez maior das mídias sociais. E aí agora no século XXI a gente tem muita gente trabalhando, sobrevivendo por meio de trabalhos, serviços informais que são ditados por aplicativos. Uber, 99, iFood, enfim, vários aplicativos que você tem aí no seu celular e eu tenho também, né? Então, olha só, dentro dessa perspectiva, né, de como as mulheres foram inseridas depois no mercado de trabalho e mesmo diante da inserção ainda existe uma questão de precariedade. Aí vem o comando para a gente analisar. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade. Por quê? O que ocasiona isso? E aí vem então as alternativas. Estagnação de direitos e do anacronismo da legislação vigente. E aí? Será que os direitos não mudaram? Será que a nossa legislação ela parou no tempo e não teve reformulações? Não, né, gente? Por favor, a gente já vai indo questão por questão aqui, já abordando o que está certo e errado, tá bom? Os direitos adquiridos foram muitos, né, ao longo das nossas constituições. A gente, inclusive, tem uma constituição ali em 1988 que é chamada de Constituição Cidadã, porque engloba o maior número de pessoas possíveis, independente do gênero, da etnia, né, da origem, da sua classe social, né, independente da posição que ela vai ocupar dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. A alternativa B fala sobre uma manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Será que tem a ver, então, com uma questão em que o próprio mercado de trabalho, mesmo diante desses direitos adquiridos, ainda está fechado? Não como um todo, tá? A gente não pode generalizar. Mas será que existem algumas empresas, alguns espaços em que a mulher ela ainda é considerada ou tratada com inferioridade, até mesmo por conta de uma visão mais tradicional, conservadora do papel da mulher, né, dentro do ambiente familiar? C. Desestruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional. Deixa eu voltar rapidinho. Aqui a gente está falando de algo que
impede, né? Que não deixa que haja uma transformação plena. Então, uma desestruturação de uma herança patriarcal não é um empecilho, né? Porque desestruturou. Então, na verdade, é como se ajudasse a essa transformação acontecer. E não o oposto. Então, a gente descarta também essa alternativa C, tá? B. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. Participar da política tornou-se algo que impede a transformação no mercado de trabalho? Muito pelo contrário, né, gente? Isso é algo que vai trazer algo a mais para a mulher dentro do nosso contexto aqui de vivência, ok? E exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Então, você exigir que as mulheres ou qualquer tipo de profissional, ele se aperfeiçoe numa função e tenha competência dentro dela, é algo que vai ser um empecilho? Vai ser algo, assim, um obstáculo para a sua inserção, a sua transformação, a sua incorporação ao mundo do trabalho? Não, né? Não, muito pelo contrário. É algo que a gente vem buscando todo o tempo, o aprimoramento, né? A gente quer cada vez mais, ter uma valorização. E o aperfeiçoamento e a competência faz parte, né, desse status. E a gente chega, então, à alternativa correta, que é a B. O que tem impedido a transformação completa, na verdade, é muitas vezes um preconceito ou uma falta de interesse que existem até mesmo dentro de algumas empresas ainda, e essa visão, né, conservadora em alguns aspectos sobre o papel da mulher dentro da sociedade contemporânea. Ok? Então é isso, tá? Tudo certo? Qualquer dúvida, por favor, falem comigo aí nas redes sociais ou aí na própria live, beleza? Que estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Desculpa aí alguns imprevistos que aconteceram e bons estudos para todos. Olá, tudo bem? Estão curtindo a aula? Estão assistindo, estão anotando? Lembrando, pessoal, compartilha o link, dá para você assistir de novo depois, né? Eu sei que muitos de vocês preferem esse tipo de demanda, então salva o link, compartilha o link e não deixa de nos seguir lá no nosso Instagram. Nós temos o @chave do Enem, beleza? Tira a foto, publica a foto. Eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha no começo. No bolso tá certo? E eu avisei lá no começo da aula. Dentro do bolso que tá quem certo? publicar tá concorrendo a alguns Tem que prêmios tirar. na próxima Tá bom. aula. Então, durante a semana, pode marcar a gente ali. E nós vamos, na próxima semana, fechando o primeiro ciclo do segundo semestre, sortear alguns brindes para vocês, beleza? Mas sem enrolação, daqui a pouquinho, então, depois da vinheta, nós teremos um aulão interdisciplinar, Humanas e Ciências da Natureza, falando sobre problemas da água. Nossos slides aí. Não é? Então, boa noite. Viram que hoje está diferente aqui, ó. Estamos ocupando mais espaço porque hoje é em dupla essa última parte da nossa aula. Hoje nós teremos o aulão, mais um aulão interdisciplinar. Você sabe disso, você que nos acompanha, tá? Nós temos aqui esse aulão compartilhado. Tá brilhando a camiseta? Ixi, tem aqui alguma coisa? Olha lá. Então hoje nós temos o professor Júnior de Biologia e... E aí, galera? De Geografia. Tamo junto aí. Bom, a gente tá com mais espaço aqui, ele quis dizer talvez que a gente engordou, né? Não sei se isso
é muito delicado, né? Não, eu acho que é o espaço mesmo aqui. Mas estamos vacinados, segunda dose, pô, passamos mal, mas estamos bem agora aqui. Viemos com tudo aqui hoje para falar sobre água. Água, algo fundamental. E é uma discussão, né, professor Júnior, que está ganhando cada vez mais notoriedade. Afinal de contas, a água é um elemento fundamental para a vida e depende muito da dinâmica climática. E nós sabemos que essa dinâmica ela vai sendo alterada conforme nós alteramos o espaço, né, e outros elementos mais. E você de casa sabe muito bem que o Enem adora colocar alguma coisa que esteja desgraçando com tudo, né? Então tá acabando água, bom botar água lá no Enem para ver se a galera tá sabendo resolver o problema. Tem alguma epidemia, eles colocam no Enem para ver se a galera consegue resolver ou interpretar a situação. Então você sabe que é dessa forma sempre. Uma das questões, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Falando, por exemplo, sobre os efeitos ali do que aconteceu com a água no desastre de Mariana em 2015. Ou seja, coisas que acontecem, então você tem que estar esperto para quê? Para tentar estar interpretando isso aí. Então, o estudo de área é importante, mas as atualidades relacionadas à ciência da natureza, ciência da saúde, tudo isso aí é muito importante para você estar ligado, beleza? Exatamente, e a água, especialmente a água, é uma temática que sempre com certeza, com certeza. Por quê? Porque é algo essencial para a vida, você sabe disso, né? Mas para que serve? Serve só para me hidratar? Gente, se você for pensar em tudo que a água é importante para você, você vai ficar aqui horas ouvindo falar. Mas você tem que saber que a água é fundamental para nós. E por isso a gente resolveu fazer esse crossover aqui, falando um pouquinho das questões do Enem sobre a água, ok? Vamos lá então? Vamos na primeira? Ficou legal a minha capa, você viu isso aqui ou não? Olha, trabalho do professor Júnior, tá? Ficou top. Mas Aprovado pelo Beni, o Beni falou legal. Muito bem. Vamos lá, olha a primeira aí, Ti. Enem 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo a associação agora da água com outro elemento. Ele sempre pode aparecer e com certeza vai aparecer relacionado com algum outro elemento que vai interferir. Exatamente. E o elemento aqui no caso é um que a gente ouve desde quando eu tinha franja, que é derramamento dos benditos, o óleo para todo quanto é lado, né? Olá, professor Júnior. Petróleo e água. Mistura, não mistura? Não mistura. O petróleo é um hidrocarboneto, ele é totalmente apolar. Então ele não vai conseguir se misturar na água. Você tem que entender que como ele tem uma densidade diferente, a tendência é ele ficar em cima da água. É assim como você vê na água e óleo na sua casa, ele vai ficar superior. Só que devido à coloração dele, isso acho que pode prejudicar alguma coisa, hein? Porque a luz passa pela água, a luz vai atingir alguém lá no fundo da água e esse petróleo em cima, hein? Vamos lá. Vamos lá então. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Vamos lá. E aí? Vamos lá. B. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. E aí, o que será que acidifica, hein? Será que é bentônico, né? Chega lá embaixo? Vamos lá. E o que vai acidificar? Será que é o petróleo ou quem sabe aí um outro gás atmosférico que a gente conhece aí, né? Sim. Dissolvem-se na água causando a mortandade de seres marinhos por ingestão da água contaminada. Óleo e água? Não. Será? Já roda essa aqui já vamos, risca ela, já era. Não vai fazer isso no seu computador, né? E riscar a tela aí sem querer. Fala, ai, que absurdo, tchá! Não, faz isso aí. E aliás, fica a dica, né? Tem algumas palavrinhas ali que você já vai eliminando. Né? Água e óleo e tal. Vamos lá. Sim. D. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Hidrofóbico. Fobia é medo. Não gosta, não tem afinidade. Não dá liga. Baixa é isso. densidade, vai ficar onde será? Não. Lá no fundo. Vai colocando no chat. Agora o Beni tá lá olhando. Coloca no chat que a gente quer a participação de vocês, beleza? Vamos lá. E.
tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos das orlas marítimas. Ou seja, então quer dizer que quando bate a água ali, o petróleo pega e faz uma nuvem preta aí, Tiagão. E aí, será? E aliás, cadeia pequena, carbônica, né? Então. Só perceba, é uma questão importante se discutir, mas tem vários elementos ali que você já pode ir eliminando. Né? Então, teve alguma resposta aí, Beni? Nós temos ali o pessoal participando. O Beni está com 8 computadores ali, ele deve estar conseguindo. E mais o celular com as tchutchuca mandando mensagem às fãs. Lá, então. Vamos lá ver qual que é a resposta? Letra D, obviamente, já tinha falado no começo. Ele é hidrofóbico, baixa densidade, então ele vai ficar superior ali, né? Impedindo a trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Esse ponto é importante a gente ressaltar. Sim. Né? Vai formar um tampão. Exatamente. O petróleo vai formar um tampão porque ele não se mistura. E essa troca gasosa implica em que na parte da vida? Pensa só, as algas, né, os protozoários, são principais produtores de oxigênio para o planeta. Então, obviamente, se eles não estão recebendo luz, eles não conseguem produzir quantidade suficiente de oxigênio. Então, além de você prejudicar a quantidade de oxigênio na água, também para o planeta. Né? Beleza, então, vamos lá? Alguma coisa aí, Beni? Se aparecer, você vai falando aí, Beni. Vou falando. Tá. Pedir pra aparecer só a cabeça de vocês. Não tá aparecendo? Não, só a cabeça. Tá, ok. Ah, só a cabeça. É muito brilho. Muito bem, brilho. Então, essa questão 2 também, Enem 2020. Professor Nelson, faça a leitura daquela imagem, por favor. Vamos lá, a primeira imagem aqui, deixa eu ver aqui, ó. A primeira imagem, nós temos aqui Rio Tietê, São Paulo. Então você tá vendo ali essa urbanização gigantesca nessa cidade, com que 12 milhões de habitantes, o rio passando bem no meinho ali. Olha o texto 2 que diz: o Rio Tietê está morto. Chegaram de sola já. Ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificado como ruim ou péssima, começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Então, ali diz o seguinte: considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem o quê? Muito bem. E aí? Tietezão, né? Belo rio, cheiroso, né? Acho que é o cartão postal de São Paulo. Tremendo. Eu gosto, né? Eu sou paulista, eu gostava de chegar em São Paulo porque você podia dormir. Chegando em São Paulo, você já sabe que tá chegando mesmo dormindo. Já, verdade. Por quê? O cheirinho te acorda, né? Por que será que isso acontece? Vamos lá. Valorização do sítio urbano. E aí? Será que é porque é gostoso morar do lado desse rio, né? Aquela brisa, né? Sim. Extinção da vegetação nativa. Bom, a gente vegetação nativa é um problema ambiental. Sim. Mas será que esse é o problema que causa toda essa questão? Poluição, né? Exatamente. C, recepção de densa carga de dejetos. Opa, interessante. D, captação desordenada do regime pluvial. Tem um problema também aqui, mas será que está relacionado com o texto? Né? E expansão do uso de defensivos químicos. Bom, defensivos químicos nós estamos falando principalmente de que tipo de espaço? Espaço rural, que eu acho que não é o que aparece naquela foto. Nem um pouco. Então fiquem ligados, porque aqui apareceram vários problemas ambientais que acontecem, de fato. Mas o que o Enem pede aqui, o que essa questão pede, é para que você relacione com o texto 1, que é na verdade uma imagem, e o texto 2. Então tem que estar contextualizado. Exatamente. Então o que a gente tem como correto? Recepção de densa carga de dejetos. Porque a gente está falando aqui que esse rio está poluído. Ou seja, ele está recebendo ali tudo, descartes de materiais, sejam eles sólidos ou líquidos, de esgoto, de indústria, seja o que for. Então, a problemática aqui do rio, a turbidez da água, tudo isso gera a eliminação de oxigênio, porque você não tem produtores para isso, consequentemente, você não tem ser vivo para estar vivendo ali.
Ali você tem outros que são problemas, mas nenhum deles tem a ver com o real problema, que é o descarte, que é eles jogarem ali tudo desembocando no rio, né? E obviamente uma das formas da gente tentar resolver isso seria um bom saneamento básico ali, Exatamente. né? E evitar com que todo esse descarte chegue até o rio. Só aproveitando ali para a gente poder fazer alguns links, né? Por exemplo, extinção da vegetação nativa tem relação com o rio? Tem. Existe. Assoreamento, alguns problemas. Sim. Mas perceba que não está associado com essa questão do rio estar morto. Sim. Né? Outra questão, captação desordenada de regime pluvial. Gera impacto? Sim. Enchentes. Mas não foi o solicitado ali na questão. Não. Né? A expansão do uso de defensivos químicos. Polui o rio? Polui. Existe a questão hoje de carga química, mas esse tipo de contaminação, ela geralmente fica associada ao campo, onde eu tenho o agroquímico, né, sendo jogado ali, e quando não é feito de forma correta, acaba poluindo. Então fiquem espertos, tá? Esse tipo de questão ela é muito fácil. Porém, se você chega desavisado, tem questões, as alternativas parecem corretas. Sim. Né? Todas parecem corretas ali. Você vai ter que fazer a associação total do texto, senão não vai conseguir. Vamos lá para número 3, aqui ó, também é outra questão que tem 2 textos e esses textos eles são levemente divergentes. A gente falou agora há pouco na introdução sobre a questão do desastre de Mariana, né? Então dá uma olhada ali que está dizendo o texto 1, ó. O aumento de casos suspeitos de febre amarela em Minas ou Minas Gerais pode ser relacionado à tragédia de Mariana em 2015. Então, aumentou os casos ali, ela não diz ali exatamente o que é, provavelmente um surto, né? Segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chami, a hipótese dela tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras, que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na região próxima do Rio Doce, afetado pelo rompimento. Então as pessoas aqui que tiveram essa análise, esse surto que teve, são pessoas que estão próximas ao rio, ok? E o texto 2, Thiago, é a mesma coisa ou não? Vamos lá. Por outro lado, Sérvio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, neste surto de febre amarela em Minas Gerais. A febre amarela é uma doença de interior de floresta. O mosquito que a transmite põe ovos em cavidades de árvores e em bromélias. É um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se relaciona muito com grandes corpos d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto ao quê? Ok, os 2 textos, então, já está dizendo no enunciado que eles são divergentes. Só que o que eles são opostos aqui, então? Vamos analisar? Olha a letra A, poluição dos rios locais. Acho que eles não são divergentes quanto a isso, né? Os dois concordam. Concordam, exatamente, porque concordo com o desastre que aconteceu. Então, beleza, vamos descartar a letra A. Letra B, identificação da área afetada. E aí? Será que pode ser? Eles têm divergência nisso? Os dois estão falando de uma cidade, de uma mesma cidade, de uma mesma região. Mesma bacia. Mesma bacia, então a gente já descarta essa. Letra C, destruição da vegetação nativa. Bom, vamos tentar lembrar o que aconteceu. Houve o rompimento de uma barragem e ele simplesmente deu o segmento do curso do rio, ok? Então, ambos concordam com isso daqui, certo? Então, houve aqui a destruição nativa? Sim, teve ali, porque você tem simplesmente um alargamento do leito do rio ali, levando realmente uma quantidade de árvores. Mas até então, a ideia nem sequer foi citada no texto sobre isso. Então, a gente pode até descartar, já que no texto, necessariamente, eles não estão citando isso aí. Letra agora, D. Aparecimento de enfermidade endêmica. Opa. E aí? Vamos relembrar aos nossos queridos estudantes o que é uma enfermidade endêmica. Enfermidade endêmica é uma enfermidade que acontece em uma determinada localidade. E ela precisa acontecer naquela localidade e é pouco provável
que o mesmo motivo que leva a acontecer aquela doença naquela região aconteça fora dela, entendeu? Então é algo ali que seja endêmico, ou seja, tem uma localidade específica para acontecer. Então, será que eles estão concordando com isso? Vamos para a letra E antes de chegar nisso aqui, ó. Surgimento de comunidades desabrigadas. A galera ficou sem casa, e aí? Foi pro meio do mato, foi para andor, o que que acontece? Não tá citando isso no texto, gente, então você descarta isso aqui. Obviamente, é justo aquela que a gente fez uma pausazinha. Aparecimento de enfermidade endêmica. Então, eles estão discordando por quê? Porque enquanto o primeiro texto da bióloga diz que aconteceu isso próximo ao leito do rio, já o outro biólogo diz que é mais pro meio da floresta, né? Então essa é a divergência do texto. Acho que aqui, Tiago, é uma questão total de interpretação de texto. Exatamente. Total aqui. Acho que o cara aqui, talvez ele não fez aquele ensino médio muito ninja, mas ele gostava da professora de português, mandava ver em português e ele conseguiu acertar essa aqui, Tio. Conseguiu. Perceba, aqueles estudantes, que muitas questões do Enem, embora tenha a parte técnica, nós temos que saber o que é uma enfermidade endêmica, Exato. saber a relação com a natureza, por isso que a gente está fazendo essa aula, né? Mas também boa parte depende da sua interpretação. Depende, professor, mas eu não sabia que era endêmico. Dica importante, dica muito importante, faça sempre o seu repertório. Isso é uma prática legal para vocês que estão no ensino médio, aprenda uma palavra nova, está lendo, não conhece, vai lá, pode salvar a sua vida no Enem. Pode salvar a sua vida no vestibular tendo essa interpretação. Já fico imaginando amanhã, galera, as professoras de português entrando na escola, chutando a porta, assim, ó, de português. Falaram de Minas Chaves no Enem lá, tá vendo, ó? Vamos interpretar esse negócio aqui, vai dar 20 páginas pra vocês estudarem amanhã. Eu vou mandar para as professoras de português. Vai certeza. Elas vão ficar felizona hoje. Vamos lá, então. Número 4, Ti. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda de melhorias no ou na. Bom, primeira questão, né, professor? Tem um problema. Tem. Típico. Sim. Típico. Olha, os recursos hídricos são consumidos prioritariamente na produção de alimentos. Produção de alimentos é fundamental. Sim. Aumentar a produção de alimentos é garantia, né, de sustentabilidade para a sociedade futura. Porém, do outro lado, 70% na exploração. Agora a gente tem que pensar uma solução. Olha que interessante, você é instigado aqui a pensar uma solução. Quais dessas soluções pode ser aplicada para diminuir a pressão? Vamos lá então, fertilização química do solo. E aí, isso vai ser bom para ajudar a reduzir o gasto, talvez, de água de maneira desproporcional, talvez, digamos Me ajude assim? aqui, professor. Parte da biologia. Fertilização química do solo implica em quê para a planta? Baixo consumo de água ou é outra questão? Se você tem uma fertilização química, há necessidade de talvez maior quantidade de água. Por quê? Porque daí você tem uma certa acidificação no solo, você vai precisar da água, principalmente da água, para quê? Para poder penetrar no solo e chegar até as raízes ali. E percolar junto com esse mineral. Exatamente. Né? Então vai gastar mais. Uhum. Vai gastar mais. E não é isso que a gente quer, Ti? Acho que não, né? Eu acho que não. A letra B, ó, escoamento hídrico do terreno. E aí, pegar uma escavadeira, olhar aquele terreninho plano, falar, não tá legal isso aqui, hein? Acho que vamos fazer um buraco aqui, uma trincheira para fazer um corredor aqui, e aí? Bom, escoamento hídrico do terreno, ele vai estar associado à criação de terraços, Sim. Né, a formação de curvas de nível. Sim. É importante para a agricultura? Mas qual é a função de um escoamento hídrico no terreno? Evitar a erosão. Né? E perceba que lá em cima no enunciado ele está falando sobre o uso da água. A gente não falou não falamos de erosão. Erosão é impacto, sim, mas não foi citado no texto. E nosso desafio ali é não ter pressão na água. Exatamente. Né? Então, vamos lá, ó. Letra C, ó. Manutenção, essa aqui é boa, hein? Manutenção de poços artesianos. Mas olha, o cara que assinalou essa C, a gente tem que dar um abraço nele, né? Porque, ó, manutenção dos poços, o que eu ter poço artesiano
É isso então que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa água e deixar no poço, e aí? Isso vai ajudar? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, né? Então, vamos lá. Eficiência nas técnicas de irrigação? Aqui já tá um pouquinho melhor, hein, Ti? Já tá um pouco melhor. Eficiência nas técnicas de irrigação. Mas vamos pensar próximo ali. Tá bom. Olha lá. Velocidade das máquinas colheitadeiras. Eu tô imaginando uma corrida no campo. Tô imaginando você lá com o tratorzão ali, ó, colocando um nitro e ó, vai embora. Economiza água, não economiza? Aqueles verdão que é de rico, você que é fazendeiro e tem o tratorzão verde, você sabe que você é rico, né? Aquele é o tipo Porsche da plantação, né? Tiago, é claro que é eficiência em técnicas de irrigação, né, Ti? A gente vai precisar de água, vai precisar da irrigação, mas precisa ter uma eficiência, né, Ti? Exato. Já aconteceu, talvez, de você, amigo que tá ouvindo aí, talvez passou aí no terreno aí do teu pai, do teu tio, do teu avô, sei lá onde que for, e você vê principalmente mangueira furada não sei onde, levar a água de maneira desordenada, não ter o momento certo para poder distribuir bem essa água em todo o terreno. Então a eficiência dessa distribuição hídrica, obviamente você vai usar de maneira muito mais racional, né? Exatamente. Inclusive, né, só para complementar, diminui custos. Isso tem um benefício social e ambiental. Sim. Porque imagine, se eu reduzo o custo da produção agrícola, eu tenho uma oferta de matéria-prima com preço menor, uma produção maior, porque é mais eficiente, e toda a sociedade é beneficiada. Então, a questão ambiental não vem sozinha, né? Ela Sim, vem... porque a questão aqui, você vê que a gente não está falando de falta de água. É por isso que era doideira a história do poço artesiano. Então, a ideia aqui, você tem que utilizar água, ok, tudo bem, mas utilizar ela de forma sustentável, de forma que você simplesmente não joga essa água para a plantação de uma forma que chega até a escorrer, daqui a pouco, defensivos em outro meio aquático, entendeu? Vamos seguir aqui, vamos para a nossa quinta questão, o Enem PPL. Essa é a galera que não assiste o Chave do Enem. Né? Mas vamos lá. Que é a pessoa privada de liberdade. Também tem lá umas questões interessantes para a gente estar trabalhando. A ampliação das áreas urbanizadas devido à construção de áreas impermeabilizadas. Urbanizadas, construção de áreas impermeabilizadas. Tiagão, o que eles quiseram fazer aqui? Botaram fita isolante aonde? Fita isolante, eu acho que a gente tem que pensar no petróleo, no concreto, né? Exatamente. Hoje em dia a cidade é o espaço do concreto, é o espaço do piche. Sim. Né? Ninguém quer morar numa rua de terra, Uhum. né? Ninguém quer morar numa casa cheia de terra. O que a gente faz hoje? Joga concreto em tudo. Exatamente. Né? Se duvidar, joga em cima da planta. Hoje mesmo, aqui onde nós estamos, choveu e estava muito quente. Choveu um pouquinho, daqui a pouco nós chegamos na rua, olhamos a rua seca. O que a gente falou? Nossa, o asfalto sugou a água. Não, o que todo mundo fala? A água, ela evaporou. Então, ou seja, ele não está descendo. Então, a gente está impermeabilizando o solo dessa forma, né, Tim? Exatamente. E aí gera dois movimentos. A evaporação e o movimento superficial, que depois tem um impacto. Exatamente. Olha lá. Aí, repercute na capacidade de infiltração das águas no solo. Acabamos de falar. Favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico da água, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Viu só? Aqui ele já disse totalmente o problema que está acontecendo, tá? Olha só, considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? Pensa agora, você é o ministro da infraestrutura da sua cidade, você está vendo que tem enchente, você olha para um lado, concreto, para outro lado, concreto, asfalto, concreto. Você fala, não, agora eu preciso fazer então essa água chegar no solo, Tiago. Vamos lá. Lembrando então que a água, né, quando a água da chuva chega à superfície, ela tem 3 caminhos preferenciais. Né? A infiltração, que é justamente o problema que a gente vê na cidade, porque na natureza, mesmo na floresta, a água ela vai
entrar no solo, uma parte vai abastecer o lençol freático, que inclusive vai dar origem às nascentes de rios, né, os olhos d'água, mina, por aí vai. Vai abastecer o lençol dos poços artesianos. Hoje, nas cidades grandes, nós temos muitos problemas de poços que vão rebaixando. Sim. Então, tem um condomínio lá, tira água, depois de 2, 3, 4 anos, tem que furar de novo. Vai abaixando, porque o lençol vai rebaixando, primeiro por retirar, e segundo, e mais importante, porque não há recarga. Exatamente. O escoamento superficial, que o concreto faz o quê? Que a impermeabilização faz o quê? Aumenta. Na cidade, a enxurrada é mais forte, né? E vai chegar no rio com mais força, trazendo alguns problemas. Sim. E o terceiro caminho é a evaporação. E sem falar que a enxurrada, ela é engraçado que ela é uma enxurrada direcionada. E não necessariamente ela vai ser direcionada para onde precisa. Exatamente, né? Nós temos um grande problema ambiental urbano hoje, é pegar essa água e jogar lá dentro do corpo hídrico sem causar estragos. Geralmente quando a gente vai no final, sabe aquela boca de lobo, bueiro, não sei como chama na sua cidade, que a água da chuva entra? Geralmente lá no final da ponta, no final do sistema, quando ele vai jogar água no rio, você vai ter uma erosão gigantesca, vai ter problemas ali. E em alguns casos o volume de água é tão grande, né, pela impermeabilização, que você vê um bueiro, ao invés de entrar água, ele sai. Então cria uma pressão. Então o grande problema hoje hídrico na cidade é não armazenar água no subsolo e fazer com que toda ela tenha que ir pela superfície. Exatamente. Olha só as respostas, gente. Pavimentação das vias. Isso, com faz sentido. Tudo isso. Joga mais concreto. Com tudo isso que a gente falou, isso é óbvio não tirar, né? A letra B, criação de espaços verdes. Olha aí, interessante isso aí, né? Espaços verdes, vamos crer que talvez uma graminha ali, talvez, né? Ó, verticalização das moradias. Beleza, vamos botar prédio. Prédio. Enche de prédio. Prédio é feito do quê, será, né? Deve ser igual do Tarzan, né? Hein, Benny? Uma casa boa. na árvore, Bom. Adensamento das construções. Ou seja, constrói colada, uma casa na outra, sem quintal, sem jardim, sem nada. Exatamente, Dá para certo. evitar ainda mais que a água caia. Assoreamento dos canais de drenagem. Assoreamento, acho que o Thiago acabou de falar que não é uma coisa legal, né? Então você pensar que o assoreamento vai ser bom, gente, é óbvio que é a letra B. A criação de espaços verdes vai fazer com que você tenha ali um solo aerado, ou seja, você tem terra ali, você tem o escoamento da água, recarregando aquilo que precisa, né, Isso é Ti? importante, ó, a palavra tem um solo aerado. Não é só o solo que a gente precisa. Nós precisamos que esse solo ele tenha as raízes, Sim. porque essas raízes elas permitem a presença lá de espaços vazios onde a água vai infiltrar. Isso é muito importante também, né? A terra exposta, inclusive, ela pode gerar o processo de erosão. Então, não é só deixar a terra exposta, é deixarmos espaços verdes. Exatamente. Né? Geralmente as cidades, né, pegando um pouco de legislação brasileira, toda cidade ela tem um plano diretor. Via de regra, o plano diretor da cidade ele exige que toda casa tenha uma área verde. Sim. Toda casa. Só que, infelizmente, como que acontece hoje? A pessoa ganha o ABITSE, que é um documento, né? Todo mundo que constrói casa tem que ter um documento chamado ABITSE, que faz a vistoria e fala, tá tudo certo, tá na norma. Quando o fiscal vai embora, geralmente é aquele espaço verde, aquele espaço ou de brita, no máximo uma brita ali para poder penetrar, a água vira piso. Sim. Né? Então hoje nós temos uma grande dificuldade da consciência do impacto que é impermeabilizar todos os espaços na cidade. Exatamente. E aí a gente nem segue a lei direito. Resultado, né, em grandes cidades, o processo vai ser bem mais intenso. Vídeo que nós já falamos lá do Rio Tietê, né, que enche. Perfeito. Vamos lá, Thiago, na sexta questão. O ganhador... O Benny chegou perto, fez uma cara séria aqui. O que será que é? Não, tá tudo certo aqui? Tá tudo certo, Benny? Beleza, vamos embora. Então tá bom. O ganhador do prêmio Nobel, ou Nobel, Philip Fearnside, é isso? Isso. Já alertava em estudos de 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuva e que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. Vê se ele deu uma volta aqui, chegou lá na Amazônia, chegou em São Paulo falando sobre a água da Amazônia.
Tiago, mas peraí, como é que essa água da Amazônia vai vir? Eles botaram tubulação, então, igual passaram a internet ou não? Não, é baldinho. Baldinho. Falando sério aqui, pessoal. Famoso rio voador. Exatamente, os rios voadores. Dá uma olhada nessa temática que de vez em quando ela volta e esse ano, infelizmente, é uma temática bem pertinente. Sim. Porque nós estamos vivendo um período de estresse hídrico E enorme. tem tudo para cair sobre isso. Enorme. Fica de olho também aqui, aproveitar aqui, a questão é a relação entre a falta d'água e a questão energética. Nós temos risco esse ano ainda de vivermos uma emergência. E esse texto está totalmente alinhado com essa fala atual. Exatamente. Porque parte da chuva vem dos rios voadores. E se você quer dar uma olhadinha um pouquinho mais em conteúdo relacionado a rios voadores, Amazônia, água, desmatamento, nós temos no canal do IAP, Isso. né, uma videoaula que nós fizemos interdisciplinar, comigo, Biologia, Tiago, Geografia, e o professor Yuri, que vocês conhecem também, em História, né, Ti? Isso aí. Foi uma aula interdisciplinar Nós muito falamos legal. muito sobre isso. Aliás, depois o Beni vai colocar o link lá na descrição desse vídeo, Isso. né, Beni? Vai, Beni. Vai, Beni. Vai. E aí Beleza? você dá uma olhada. Companhias aéreas, né? Vamos lá. Companhias aéreas. Não. Presta atenção, Beni. Vamos lá. Olha só, o fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado aonde? Então, olha só, redirecionamento dos ventos alísios. E aí? Redirecionar ventos alísios tem que ter uma força gigantesca. Os ventos alísios eles estão associados com o movimento de Coriolis da Terra. São ventos preferenciais. Sim. É É pouco provável, né, Ti? muito provável. Redução do volume dos rios voadores. Que ideia boa essa, hein? Ironicamente falando, porque a gente está querendo que esses rios voadores cheguem até o Sudeste para poder melhorar, né, Ti? Mas aí é o fator. Está pedindo fator, não é a solução. Exatamente. Lá, deslocamento de massas de ar polares. Na Amazônia, massa de ar polar só se for friagem. Você que já estudou bastante geografia do Brasil, lembra? Massa de ar polar, ela passa pelo sul do Brasil, chega no Sudeste e de vez em quando só eu tenho ali a massa de ar polar chegando na região norte do Brasil, que é a friagem, e ela não é fator de chuva para essa região. Tá? Sim. Vamos lá. E a letra D, retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. E aí? Chega esse vento para oeste, chega na Cordilheira dos Andes. E aí? E aí, uma parte de fato fica ali, tem uma certa precipitação, só que uma parte é desviada pelo vento preferencial. Então, eu acho que não dá. Vamos lá. Letra E, alteração no gradiente de pressão entre as áreas. Nem comenta. Vamos Nem lá. comenta. Gente, olha só, olha a pergunta. O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste se dá pelo quê? Gente, você precisa de água que vá da Amazônia para onde? Para o Sudeste. E como que ela vem? Pelos rios voadores. E se você tem uma diminuição desses rios voadores, você tem o quê? Baixa quantidade de água exatamente para ter Que é, captação. inclusive, o que assolou a cidade de São Paulo em 2015. Esse texto foi colocado ali porque em 2015 nós tivemos essa, não sei se você se lembra, cantareira. É um tema que de vez em quando aparece Sim. ali. Esse ano nós temos registrado no sul do Brasil esse fenômeno também. Sim. Algumas cidades como a própria Curitiba tem bairros fazendo rodízio porque há 3 anos nós temos chuvas abaixo da média. E um dos fatores é que não tem essa entrada a mais de umidade que vem da Amazônia. Tá? A quantidade de umidade gerada na Amazônia é gigantesca, né? A Amazônia não é o pulmão do mundo. A gente Não. sabe hoje que não é pulmão, questão do oxigênio, mas a Amazônia ela é extremamente importante para a circulação da umidade na atmosfera. Sim. Ela é importante para a agricultura nossa aqui no sul, sudeste do Exatamente. Brasil. 50% da água que um vegetal absorve, ele manda de transpiração, ou de evapotranspiração. Ele manda e isso acaba gerando água para os rios voadores. Agora, com o desmatamento, Se eu nós tiro a diminuímos essa fonte de emissão de vapor da água, consequentemente você diminui os rios voadores e aí toda essa consequência. Exatamente. Então vai estar lá na descrição, né, Beni? Vai tá. Beleza. Vamos lá. Enem 2009, essa é um pouquinho mais antiga, mas com tema atual. Eu falei esses dias sobre isso com os meus alunos,
porque nós estamos vivendo numa época agora de tudo elétrico, né, Tiago? Inclusive os veículos, Os né? veículos ficando cada vez mais elétricos. Viu a reportagem hoje dizendo que alguns países, veículos elétricos já dão o mesmo valor a combustão, né? Vamos ver até onde vai isso aí. Olha lá, a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período de 1970 a 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, né, como a energia solar, fotovoltaica, né, e a eólica, ainda são incipientes. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como impactos causados ao ambiente e, obviamente, às populações locais. Quando a gente fala de população local, a gente está falando, né, dos indivíduos dentro de uma reserva vegetal, né? Olha só no segundo texto. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas de água, em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se o quê? Eu vou colocar uma usina hidrelétrica. Então, o que você tem a fazer? Você vai fazer uma barragem ou represa, né, Ti? Vai fazer com que o leito do rio tende a aumentar. Você aprofunda o canal. Aprofunda o canal. E você aumenta a margem dele, formando aumenta a margem dele. Isso. Aí o que você tem? Obviamente, com a força dessa água, energia cinética, produzindo energia elétrica. Você sabe disso aí. Beleza. Bom, a termoelétrica, poluição, tal, a hidrelétrica parece que não, né? E a gente aprende que a hidrelétrica ela é sustentável. Não, desculpa, ela é renovável. Renovável, a água sim, é renovável. Renovável. Mas tem os poréns. Né? Nem sempre por colocar a palavra renovável quer dizer que é uma fonte totalmente limpa e que não causa impacto. Exatamente. Né? E é isso que é a questão que a gente trabalha aqui. Exatamente. Então, olha só, vamos lá então. Letra A, ó. A poluição da água por metais da usina. Isso vai acontecer na hidrelétrica? Será que nós vamos trabalhar com metais que reagem com água para construir uma usina? Faz sentido? Nenhum. Né? Lembrando que uma usina, ela gera ali, ela precisa gerar ali uma força de retenção de bilhões de toneladas. Sim. Imagine o seguinte, eu tenho uma barragem de concreto segurando um lago gigantesco. Exatamente. Né? Então eu tenho que ter uma infraestrutura, eu tenho que ter uma construção ali que não reaja com água. Então já tem que eliminar. Né? Que se reagir com água vai dar ruim. Exatamente. Letra B. A destruição do habitat de animais terrestres. Bom? Mas não é rio? Então, mas aí nós falamos no começo que vamos diminuir o canal ali, certo? Vai aumentar a margem. Né? E ainda está lá em cima escrito, né? Que está numa região cercada de mata. Exatamente. Então a gente chegou com esse rio ali, né? Tá bom. Vamos lá, letra C. O aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. E aí? A gente está aumentando aqui a quantidade de água. O que nos diz, pode apontar que pode aumentar gás carbônico? Eu acho que não tem nada aqui não, né, Ti? Se tiver, pode ser um pouco ali na decomposição da matéria orgânica, só que boa parte da decomposição da matéria orgânica em lagos acontece em zonas sem oxigênio. Sim, exatamente. Aí eu não tenho a liberação do CO2, eu tenho a do metano. Do metano. Tá? Ele Mas vai seriam, até liberar. Sim, seriam regiões talvez mais relacionadas ali a um pântano ali, que possa ter sido formado, né? Isso. Tá ok. Olha só, D. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. É não renovável, Ti? É exatamente o ponto contrário. É esse ponto positivo, né? Esse é o ponto positivo, ele porque vai continuar o ciclo de água, né? Vou pegar um exemplo aqui. Na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná, nós temos o rio Paranapanema. Sim. O rio Paranapanema, ele tem uma série de usinas. Ou seja, a água que passa lá na primeira usina,
ela continua passando pelas demais usinas. E esse ponto, de fato, não é há, um ponto a ideia positivo. não é ter uma água purificada para produzir energia. E nem É você desperdiça ter essa água. uma força muito grande para gerar um gerador e produção de energia cinética. Letra D, ó. Não, já fomos. Letra E. O aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. Opa, E aí? represa. Então, antes da represa, no lago, o que acontece com a força da água? Ali, a velocidade diminui. Sim. Quando a velocidade diminui, o que vai acontecer com os resíduos, com os sedimentos que estão na água? Vão decantar. Vão decantar. Ou seja, já vai contra ali. É maior deposição. Né? Aliás, as empresas que gerenciam as usinas, elas precisam manter sempre essa parte do sistema limpo. Então é feito Sim. dragagem, né? A tendência é que o material sedimentar fique depositado ali. Exatamente. Né? E vai se chocando, inclusive, com a usina. Para quem não sabe, usina gera micro terremotos por isso. Pequenos tremores pelo impacto que existe ali. Então, na verdade, acumula mais. Exatamente. Então, ficou paradinho e decanta. Então, obviamente, é aquela que nós ficamos em dúvida, a letra B. A destruição do habitat de animais terrestres, já que você tem esse aumento, né? E vamos entender uma coisa, tá, gente? Deixar bem claro. Os trabalhos que as usinas fazem, eu vou pegar e tirar alguns vegetais aqui, plantar algumas estufas para poder cultivar, vou pegar alguns animais, colocar aqui em zoológicos e tal. Vamos entender que um zoológico não é o melhor local para um animal. O melhor local é ele na natureza selvagem, vivendo a vida dele por o espaço que ele tiver. Então, obviamente, você afeta sim esses animais terrestres que estão ali na margem. E dá tempo de mais uma? Beni? Estamos no tempo, Beni? Beleza? Mais uma. Vamos para a última, então. Número 8. Aqui diz o seguinte, ó. A situação atual das bacias hidrográficas. Nossa, isso aqui é pura geografia, hein? De São Paulo tem sido alvo de preocupações ambientais. A demanda hídrica é maior que a oferta de água. Ou seja, estão gastando muita água e não está chegando muita água aqui pro pessoal. E ocorre excesso de poluição industrial e também residencial. Um dos casos mais graves de poluição da água é o da bacia do Alto Tietê, onde se localiza a região metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o que compromete o uso da água pela população. Voltou nosso amigo Tietê aqui. Voltou nosso amigo Tietê lá da primeira questão. Só para lembrar, pessoal, quando a gente coloca lá Alto Tietê, quer dizer que é próximo à nascente. Tá baixo, quando eu falo alto em nome do rio, é a porção mais próxima à nascente, porque o rio sempre vai nascer no ponto mais alto da topografia e correr para o ponto mais baixo. Se eu falo Baixo Tietê, já estou falando da região próxima à foz do rio Tietê, que é lá no Rio Paraná. E tem o Médio Tietê, que seria a porção, né, intermediária. É só uma questão também de vocabulário para a gente poder entender o texto. E São Paulo está pertinho da nascente. Exatamente. O rio Tietê nasce ali na região metropolitana de São Paulo. Tá? Avalie se as ações apresentadas adiante são adequadas para se reduzir a poluição desses rios. Totalmente característica de Enem, tá problemática e é para você avaliar se isso vai reduzir a poluição dos rios. Então você tem 3 afirmativas ali e você precisa saber se elas estão corretas, né? Quais estão corretas. Primeira ali, Ti. Vamos lá. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos industriais. Será que é uma boa reaproveitar água na indústria? E aí? Quando eu reaproveito a água na indústria, eu diminuo primeiro a captação e depois eu tenho uma diminuição também do depósito dessa água residuária lá no corpo hídrico. Lembrando que, por força de lei, toda água residuária é o que sobra do processo, tá? Ela tem que ser tratada antes de ser depositada no canal hídrico novamente. Ela não precisa sair pura, tá? Existe classificação de água, então ela tem que estar dentro de uma classe que não é água pura, você não pode tomar, mas é uma água que não vai causar impacto à fauna e à flora daquele rio, tá? Sim. Bom, interessante essa ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na segunda. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para os rios poluídos. Então, a ideia aqui é o seguinte, pega um rio que está limpo, desvia a água e joga no Tietê.
Tá? Basicamente é isso. Exatamente. Tá bom? É uma ideia boa, Pra que que ironicamente. serve, exato. Para que serve transposição de rios? Transposição de rios são utilizados para aumentar o volume de água em regiões pobres, pobres hidricamente. Exemplo, transposição do Rio São Francisco. Tá? Existe transposição do Rio Jordão. Lá no Israel eles fazem transposições. Um assunto atual, né, Thiago? Exatamente. 2020, 2021 a gente tem ouvido falar muito Exatamente. sobre Então, transposição é algo que acontece, mas a função é levar água para o uso dessa água em outra região e não diminuir a poluição. Água limpa e continuar limpa. Exatamente. É, a fonte, é assim, e também existe para recuperação. Sim. Mar de Aral. Mar de Aral foi considerado era o maior lago salgado que existia, secou, principalmente no final da Guerra Fria, porque a União Soviética, que de meio ambiente não preservava nada, né, que foi uma catástrofe ambiental, em outras áreas também, eles desviaram os rios que abasteciam o Mar de Aral e hoje é um deserto com a pequena margem d'água. Hoje tem um projeto deles pegarem água de rios e de mares próximos e recuperar. Mas perceba, nenhum desse processo é para diminuir poluição. Ou é para recuperar, ou é para o uso da água em outra região. Exatamente. Tá? Olha o número 3. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgotos. É adequado o que se propõe, então, em qual dessas quesitos? A 3 está aqui correta, né, Ti? Porque olha só, você tem o saneamento básico, né? Então evita com que você continue mandando dejetos de matéria orgânica, diminui a deposição, né, de carga poluidora. Exatamente. Né? E você ainda tem um tratamento de esgoto, que tá tudo a ver ali, né? Uhum. Então a gente tem aqui, obviamente, a letra C, 1 e 3 estão totalmente corretas. Muito bem. Então perceba que a questão da água ela pode ser abordada de diferentes modos. E ela é uma questão recorrente. Tá? A questão ambiental, você vai perceber que nós vamos ter mais aulões, né? Colocando outras áreas junto, química, vamos falar um pouquinho de sociologia da questão. Poluição, meio ambiente é um tema muito recorrente no Enem e nós temos que discutir isso, né? E inclusive discutir de forma transversal, Exatamente. Conversando as disciplinas, conversando as áreas, para que nós possamos ter domínio de resolução, que é o que o Enem pede, né? O Enem você não tem que decorar, você tem que saber responder a uma indagação, né? Apresentar ali uma proposta que seja mais adequada, mais correta. E que foi o que praticamente todas as questões nossas aqui acabou mostrando dessa forma. Você tinha uma problemática e havia necessidade de você tentar resolver essa problemática. Eu acho que uma ou duas só que ficou de você ter que interpretar aquilo que estava acontecendo, né? Então você descobriu o problema que estava sendo ocasionado por uma determinada situação. Mas a grande maioria é essa, é você tentar resolver a situação, né? Muito bem, então. Foi bom demais. Gente, muito legal hoje, principalmente essa aula que o Beni está olhando lá. O que é, Beni? Cabe mais uma, Beni? Cabe mais uma. Cabe mais então, uma? Então não sai daí não. Não sai daí não. Vamos lá. Dá para fazer mais uma. Vimos errado. Uma. Tem alguma pergunta, Beni? Chegou a ver alguma coisa? Elogio, mandando beijo. As professoras de português fissurada. Sua careca tá brilhando demais. Tá. Agora para quem ele falaram, mas tudo bem. Vamos então, vamos. Tá, vamos mais duas então, fechou? Dá mais duas, Beni? Mais duas acho que dá. Autorizado? Né, mais fechou. Duas. Ele vamos que até manda. 10, estamos na 8, vamos até 10. Vamos lá então, ó. Essa daqui, Opa. ó, Enem 2013. Essa daqui também é recorrente, né, Ti? Estudar ciclo hídrico, ciclo hidrológico, é sempre uma boa. Vai aparecer em algum momento ali. Uhum. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está onde? Então você tem um ciclo da água, né? Você tem o aquecimento da água, você tem a evaporação dela nos pequenos ciclos, né, que vai para a nuvem, condensa, volta à água, ou no grande ciclo que vai pelo algum indivíduo, algum ser vivo, que tem essa evaporação e volta de novo para a água. Então a gente tem aqui o ciclo da água. Isso, e perceba que ali o esqueminha da imagem ele traz outras informações. Exatamente, né? porque aqui no esquema, né, Ti, eles colocaram ali as indústrias. Exatamente. Exatamente para representar a Revolução Industrial. Exatamente, ali nós vamos ter a emissão de dióxido de carbono, né, enxofre,
Ácido nítrico, Aí ácido sulfúrico. vai gerar junto com a água, né, ácido sulfídrico, sulfúrico, aliás, sulfúrico e nítrico, e vai precipitar. Exatamente. Então nós temos ali algumas alterações químicas também nesse processo. E ali já está dizendo na própria imagem chuva ácida caindo. Já está dizendo ali. Então a gente tem uma quantidade enorme. No cantinho esquerdo aí da sua imagem, você tem ali, ó, deixa eu ver aqui, condensação da água e precipitação seca, né? Aí você tem escrito ali danos nos vegetais. Exatamente. Então a imagem, ela está demonstrando uma quantidade gigantesca de informação. Então o que eu tenho que resolver aqui, Thiago? Uma consequência direta. Eu vou ter que, na verdade, interpretar o que eu estou olhando nessa imagem. Ó, perceba que a imagem ela não é elemento decorativo. Não. É importante. A imagem ela é elemento de comunicação. Se fosse a foto do Beni, seria decorativa. Vamos lá. Vamos colocar a foto do Beni, será do ladinho não, ali? não pode, está proibido. Né? Mas vamos lá. A imagem, ela faz o quê? Ela traz um texto, ela traz uma interpretação. Exatamente. Então é importante você parar e fazer leitura de tudo que está escrito ali. Perceba, tem danos na vegetação, toxicidade pelo alumínio, lixiviação ácida. Então ele já traz para você vários elementos que vão ajudar, que vão colaborar para encontrar ali a resposta correta. Tá? Vamos lá. Redução da flora. Causa impacto, ácido, né, vegetação. Boa. Elevação das marés. Essa dói no coração da geografia, né? Maré, pessoal, qual que é a influência da maré? Força gravitacional, campo gravitacional. Exatamente. Lua, sol, terra, exteriorização. Não tem nada a ver, tá? Isso até o biólogo sabe, hein? Se você que está passando por esse momento não sabe, brincadeira. Vamos lá. Erosão das encostas. Erosão é um processo causado pelo fluxo d'água, independente se ele é ácido ou não. Exatamente. Ele não está falando sobre essa questão. Perceba que a leitura ali do texto, né, da imagem, não aponta isso. Tá? Laterização dos solos. Opa, laterização do solo é quando eu vou ter ali, né, a água vai limpar o solo, digamos assim, vai levar os elementos, os nutrientes, os macronutrientes são úteis para as plantas e vai deixar alguns nutrientes que vão deixar aquele solo mais impermeável, mais duro. Tá? Isso está associado a uma lavagem de solo, quando o solo está exposto, que nós já conversamos agora há pouco, quando eu falei que eu tenho que ter a raiz da árvore para poder entrar aerado, né? Então, é um problema, mas será. Vamos lá. Essa chuva ácida pode fragmentar as rochas? Fragmentação de rochas é intemperismo. Fragmentação de rochas é intemperismo, né? Tem até aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, seja ácida ou seja água neutra, sei lá. E eu acho que para você que está assistindo deve estar muito óbvio essa questão. Eu acho que você já anotou ali letra A logo de cara, né? Porque era justamente essa que estava referindo ali, redução da flora. Você tem simplesmente um tecido vegetal que é sensível ao aumento de acidez, então obviamente você acaba tendo essa redução desses. Nós temos que lembrar que as plantas elas não se movem. Se você vê uma planta andando, vai correr. Se vê uma planta andando, você tem que procurar um médico. A planta ela fica ali. Nós vamos ter chuva ácida acontecendo o tempo inteiro? É óbvio que não. Tá? Mas imagine o seguinte, eu tenho lá uma área de vegetação que ao longo dos anos, né, vai ter esse processo acontecendo, então vai perdendo massa. A vegetação vai ficando amarelada, né? E aí a tendência é que diminua sensivelmente a quantidade de plantas naquela região. Sim. Tá? Ô Thiago, agora deixa eu perguntar uma coisa. Nós falamos agora há pouco de rios voadores, né? Existe rio ácido voador? Existem nuvens carregadas com chuva ácida. Exatamente. Né? E isso é interessante, a chuva ácida ela não acontece só no lugar onde eu tenho a poluição. É claro que ela tende a ser mais forte, com certeza, claro. Mas em função da movimentação dos ventos, tá? Em função da movimentação dos ventos, do vento soprando ali, tá? Eu posso ter chuva ácida em cidades pequenas. Exatamente. Tá? Até em regiões de floresta. Vamos lá. Esse daí é o único rio voador que ninguém quer muito. Ninguém quer. Tá? Vamos lá, então. Vamos para a última. O Enem Digital, olha só, essa questão do Enem Digital 2020 foi novidade esse ano, né, Ti?
A galera fez ali pelo computador, teve todo um esquema diferente ali. E vamos ver então, Thiago, se as questões talvez ficaram mais fáceis, porque os alunos ficam ali, ah, não, no computador eu manjo tudo, eu sei como é que é. Será que ficou mais fácil? Nananina não. Vamos lá, ó. A perfuração de poços para a extração de petróleo. De novo petróleo. Petróleo de novo, né? 2020, Enem digital, Enem novinho, né? Modelo novo, tá petróleo de novo. Entenderam que o tema volta? Exatamente. A perfuração de poços para a extração de petróleo causa o quê? Primeiro, soterramento do leito submarino, né? Porque você vai tirando ali, né, a grande quantidade de sedimento. Contaminação química e aumento da turbidez da água. Então você muda a cor da água ali. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos, que é o petróleo, gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de substâncias orgânicas de coloração escura e menos densa do que a água. Parece que falamos disso agora há pouco. Falamos totalmente disso, parece que eu copiei dali para poder falar o script, né? Gente, aqui ele deu todas as informações possíveis para você. Todas as informações possíveis do que é o petróleo, coloração, do que pode acontecer com ele no meio ambiente, né? Então você só precisa aqui interpretar isso aí. Olha só, a consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é o quê? Ou é ou há o quê? Vamos lá. Primeiro, produtividade primária. Professor, o que é isso? O que seria a produtividade primária, gente? A produtividade primária seria os indivíduos produtores lá na cadeia alimentar. Lembra que tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, os níveis tróficos. O primeiro nível trófico é o produtor. E a energia primária vem de onde? Da luz. Então, essa luz vai fazer o quê? Vai ser absorvida pelos produtores, que são autótrofos, que são fotossintetizantes e vão produzir glicose, vão produzir oxigênio. Opa! Olha aí, chegamos ali, né? Opa! Então, beleza, vamos lá então. Letra A, redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração da zona fótica. Bom, o que é o fitoplâncton? O fitoplâncton são algas, né? Que estão ali responsáveis, são autotróficas e são responsáveis pela produção de oxigênio. Então, eles precisam de uma luz bem limpinha. E parece que a gente viu ali no enunciado que mudou a cor dessa água, né? Então, acho que a luz não está indo tão legal, né? Não está indo tão bem. Vamos Beleza. lá. Intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção do óleo. Eles vão tomar esse óleo? Você tem, por exemplo, os poríferos, as esponjas, elas se alimentam por filtração e elas são bentônicas, elas vivem no fundo da água. Então, esse óleo vai sair dali, Thiago, e vai descer, vai misturar com a água e vai ser filtrado ali? Óleo e água, de novo, né? Não faz sentido. Letra C. Bioacumulação. Mas ficou linda essa resposta, hein? Bioacumulação do óleo no zooplâncton por causa de sua agregação. Ou seja, zooplâncton você tem ali larvinhas de crustáceos, de peixes, né? De animais em geral. Então a gente tem ali, ó, a bioacumulação. Que chique demais. Por causa de agregação, ou seja, esse óleo de novo, teimoso, misturou na água. É impressionante esse óleo, teimoso gente. Mesmo, hein? Que é isso? Letra D, Thiago. Mortandade dos peixes causada pela obstrução de suas brânquias. E aí? Tá. Será que peixe vai ser obstruído? E outra pergunta, será que peixe é a produção primária? E aí? Perceba que também tem que lembrar dos níveis tróficos ali, Exatamente, né? Exatamente. Bem, e aí? A letra C e a letra D a gente já tira, porque eles não são produtores, né? Letra E, dizimação da população de bentônicos pelo seu soterramento. Bentônicos que vivem no fundo da água. Então a gente vai ter a dizimação total.
E aí, Vai Thiago? soterrar, o petróleo vai soterrar eles. Soterrar eles, o petróleo. Caramba, esse petróleo tá muito ninja. O que acontece? Gente, é claro que a letra A, redução da atividade dos fitoplânctons, são ali os protozoários, algas que vão produzir oxigênio, precisam de luz. A partir do momento que você tem as zonas fóticas, é até onde a luz consegue chegar na água. E tem alguns fitoplânctons que conseguem ficar ainda mais no fundo da água, porque eles conseguem absorver e realizar a fotossíntese com luz azul. Então, quanto mais fundo, mesmo azulzinha a água lá embaixo, eles conseguem realizar. Então, a partir do momento que você tem essa turbidez piorada, né, aumentada, escurecida, você obviamente afeta diretamente esses camaradas aí. Muito bem, agora sim Agora estamos sim, né? encerrando. Pessoal, foi muito bom estar com vocês, tá? Hoje nós tivemos uma aula diferente. Semana que vem é Ciência da Natureza. Nós vamos voltar ali com os professores de Ciência da Natureza. Já põe na sua agenda, compartilha os links ali com seus amigos. Reveja essa aula de hoje e, mais do que isso, segue a gente lá no Instagram. Tô esperando vocês lá no Instagram. Semana que vem vai ter sorteio, vai ter um sorteio lá pelo menos. Beleza, então? Sorteio porque é o dia que eu venho, né, gente? É um presente eu estar aqui. Então, claro que vai ter sorteio, né? Depois dessa, então, tá? Uma boa noite pra vocês e nos vemos na próxima. Beijão, galera. Falou. Valeu! Partiu?